Imagine embarcar em um avião para uma viagem de poucas horas e, ao pousar, descobrir que se passaram 37 anos. Não estou falando de ficção científica, mas de um suposto caso real. O misterioso voo 914 da Pan American Airways, um avião que decolou em 1955, desapareceu dos radares e, quando todos já haviam perdido as esperanças, reapareceu como um fantasma do passado, com todos seus passageiros sem terem envelhecido um dia. Seria possível que uma aeronave comercial tenha realmente viajado no tempo? Ou estamos diante de uma elaborada lenda urbana? Prepare-se para conhecer um dos casos mais intrigantes da aviação mundial aqui no Sabia Dessa, onde realidade e ficção se misturam em uma história que desafia nossa compreensão do tempo e do espaço. Em uma manhã comum de sábado, 2 de julho de 1955, no aeroporto de Nova York, 57 passageiros embarcavam no voo 914 da Pan American Airways com destino a Miami. A viagem seria curta, apenas algumas horas sobrevoando a costa leste americana. Aos comandos do Douglas DC-4 estava uma tripulação experiente de 4 pessoas. As condições meteorológicas estavam perfeitas. O céu claro, visibilidade excelente. Nada indicava que aquela viagem seria diferente. Às 8h30 da manhã, o DC-4 acelerou pela pista e ganhou os céus. Durante as primeiras horas, tudo correu normalmente. O avião mantinha contato regular com as torres de controle. Contudo, quando se aproximava do horário previsto para o pouso em Miami, algo inexplicável aconteceu. Por volta das 11h30, o contato com o voo 914 foi subitamente perdido. Os controladores de tráfego, tanto em Nova York quanto em Miami, tentaram estabelecer comunicação, mas não houve resposta. O avião havia desaparecido completamente dos radares. Era como se o voo 914, com seus 61 ocupantes, tivesse simplesmente deixado de existir. A notícia do desaparecimento espalhou-se rapidamente. Familiares dos passageiros e tripulantes se aglomeraram no aeroporto de Miami, desesperados por informações. As autoridades acionaram um dos maiores protocolos de busca e salvamento da história da aviação norte-americana. A Guarda Costeira enviou navios e aeronaves para vasculhar o Oceano Atlântico, ao longo de toda a rota que o avião deveria ter percorrido. A hipótese mais provável era que o DC-4 tivesse sofrido alguma falha catastrófica e caído no mar. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses, sem que qualquer vestígio do avião fosse encontrado. Nem um pedaço da fuselagem, nem uma mala, nem mesmo uma mancha de óleo na superfície do oceano. Era como se o voo 914 tivesse sido engolido por um gigantesco vazio. Após meses de buscas infrutíferas, as autoridades declararam o voo como perdido e seus ocupantes como presumivelmente mortos. A Pan American compensou as famílias das vítimas. Foi um capítulo trágico na história da aviação civil, aparentemente encerrado. As 61 pessoas a bordo foram esquecidas pelo mundo, tornando-se apenas números nas estatísticas de acidentes aéreos. Mas a história do voo 914 estava longe de terminar. Na verdade, para o avião e seus ocupantes, era como se o tempo tivesse parado, e o mundo só descobriria isso 37 anos depois. 21 de maio de 1992, uma manhã comum no aeroporto de Caracas, Venezuela. O controlador Juan de la Corte realizava suas tarefas quando algo incomum apareceu em seu radar. Uma aeronave não identificada havia entrado no espaço aéreo sem autorização. Ao olhar pela janela da torre, ele avistou um modelo de avião que parecia saído de um museu. Um velho Douglas DC-4, substituído por aeronaves mais modernas décadas atrás. O rádio crepitou com a voz tensa do piloto. Torre de controle, aqui é o voo 914. Algo estranho aconteceu. Onde estamos? Juan respondeu que estavam se aproximando do aeroporto de Caracas e pediu para o piloto se identificar.
A resposta deixou o controlador atônito. Somos o voo 914 da Pan American, saindo de Nova York com destino a Miami. Confuso, Juan explicou que estavam a mais de 1.800 quilômetros de Miami. O piloto perguntou por que haviam sido desviados para tão longe. Foi quando o controlador fez a pergunta que mudaria tudo. Capitão, qual é sua data de partida programada? 2 de julho de 1955, com chegada prevista em Miami às 9h55. Por quê? Houve um momento de silêncio absoluto. Juan respirou fundo antes de responder. Senhor, hoje é 21 de maio de 1992. O silêncio foi quebrado por vozes agitadas e gritos ao fundo da transmissão. O piloto lutava para manter a compostura enquanto a realidade impossível da situação se estabelecia. 1992? Isso é impossível. Decolamos há apenas algumas horas. Juan tentou acalmar o piloto. Instruiu a tripulação a prosseguir com o pouso, garantindo que uma equipe de emergência estaria pronta para recebê-los. Enquanto o DC-4 se aproximava, Juan ouvia pelo rádio o caos crescente dentro da cabine. O piloto tentava explicar aos passageiros que, inexplicavelmente, haviam chegado ao futuro. 37 anos no futuro. A aeronave pousou e começou a taxiar lentamente. Uma equipe de segurança, médicos e oficiais do governo venezuelano aguardava para investigar este fenômeno impossível. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Quando os veículos começaram a se aproximar do avião, o piloto entrou em pânico. Não, fiquem longe de nós. Eles não podem nos ver assim. Antes que qualquer um pudesse reagir, o piloto aumentou a potência dos motores, direcionou a aeronave para uma pista e, sem autorização, levantou o voo novamente, desaparecendo no horizonte em questão de minutos. As autoridades venezuelanas acionaram a Força Aérea. 3 jatos militares foram enviados para interceptar o DC-4, mas, assim como em 1955, o avião havia desaparecido sem deixar rastros. Os radares não conseguiam mais detectá-lo. A notícia do reaparecimento e subsequente desaparecimento do lendário voo 914 espalhou-se pelo mundo. Jornalistas inundaram o aeroporto de Caracas e Juan de la Corte tornou-se instantaneamente uma celebridade. Algumas horas depois do incidente em Caracas, surpreendentemente, o voo 914 da Pan Am pousou no Aeroporto Internacional de Miami, 37 anos atrasado. Os passageiros, confusos e desorientados, foram recebidos por uma realidade que não reconheciam. O mundo havia mudado drasticamente desde 1955. Familiares que os esperavam naquele distante dia de julho haviam envelhecido, muitos já falecidos. O aspecto mais impressionante deste caso, segundo relatos, era que nenhum dos passageiros ou tripulantes havia envelhecido um único dia. Para eles, apenas algumas horas haviam se passado desde a decolagem em Nova York. Seus relógios ainda marcavam horários de 1955. Autoridades americanas teriam isolado todos os ocupantes do voo para extensos interrogatórios e exames. O que descobriram permanece envolto em mistério, alimentando especulações sobre portais dimensionais ou buracos de minhoca que teriam capturado a aeronave. A história do voo 914 é fascinante e desafia nossa compreensão da realidade. Parece o enredo perfeito para uma série de ficção científica e, na verdade, guarda semelhanças com produções como Manifest, que narra a história de um avião que desaparece e retorna 5 anos depois com seus passageiros inalterados pelo tempo. Mas o que há de verdade nesta extraordinária narrativa? As respostas surgem quando investigamos a fonte original desta história. O relato do voo 914 apareceu pela primeira vez nas páginas de um tabloide americano chamado Weekly World News, em 1985. Este tabloide não era conhecido por seu jornalismo rigoroso. Na verdade, se especializava em histórias sensacionalistas, frequentemente fictícias, envolvendo alienígenas, criaturas bizarras e fenômenos paranormais.
O mesmo tabloide publicou mais 2 artigos sobre o voo 914 nos anos seguintes, mas, curiosamente, as datas e detalhes variavam significativamente entre um relato e outro. Em algumas versões, o avião teria desaparecido em 1955 e retornado em 1992. Em outras, teria sumido em 1963 e reaparecido em 1989. Estas inconsistências são típicos sinais de uma história fabricada. Mais revelador ainda é o fato de que não existe qualquer registro oficial de um voo 914 da Pan American Airways que tenha desaparecido nas circunstâncias descritas. Os arquivos históricos da aviação civil americana não contêm menção a este incidente. E a própria Pan Am, que operou até 1991, nunca confirmou a existência deste voo misterioso. Quanto ao controlador Juan de la Corte, as autoridades aeronáuticas venezuelanas não possuem registro de qualquer funcionário com este nome no período mencionado. E nenhuma fonte jornalística respeitável da época reportou o suposto pouso de um avião viajante do tempo em Caracas. As evidências apontam para uma conclusão. A história do voo 914 é uma elaborada lenda urbana, uma ficção criativa que capturou a imaginação do público e se espalhou como fato. O caso do voo 914 da Pan American Airways nos mostra o poder duradouro das boas histórias. Mesmo sendo fictícia, esta narrativa sobre um avião que viajou décadas no futuro continua a fascinar pessoas ao redor do mundo. Ela toca em um desejo humano profundo de acreditar que as regras do universo são mais flexíveis do que a ciência nos diz, que o impossível pode às vezes tornar-se possível. Ao mesmo tempo, este caso nos lembra da importância do pensamento crítico e da verificação de fatos. Em uma era de informação instantânea, distinguir entre fato e ficção torna-se cada vez mais desafiador e crucial. O voo 914 pode nunca ter realmente cruzado décadas em seu caminho de Nova York a Miami, mas a jornada que sua história empreendeu através do tempo é igualmente fascinante. De um simples artigo em um tabloide obscuro, transformou-se em uma lenda urbana global, inspirando histórias e produções que continuam a explorar os mistérios do tempo. Talvez o verdadeiro valor desta história esteja não em sua veracidade, mas em sua capacidade de nos fazer questionar, imaginar e sonhar com possibilidades além de nossa compreensão atual. Afinal, não são as grandes perguntas que impulsionam o avanço humano? E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá!